Imagine voltar de uma viagem e encontrar tudo vazio, casas abandonadas, paredes silenciosas, trilhas apagadas, nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhuma carta de despedida, só uma palavra, esculpida numa árvore, Croatoan. Esse não é o roteiro de um filme de suspense. É um dos maiores mistérios da história americana. A primeira colônia inglesa das Américas simplesmente desapareceu. Hoje, você vai conhecer a história da colônia perdida de Roanoke. Uma história real, envolta em silêncio, neblina e especulações, onde cada pista gera ainda mais perguntas. Prepare-se para entrar em um dos maiores enigmas não resolvidos da Era das Descobertas, porque às vezes o que desaparece nunca mais volta. Era o fim do século XVI. A Inglaterra, liderada pela rainha Elizabeth I, começava a sonhar alto. Queria desafiar o poderio espanhol, dominar os mares e expandir seu império. Sir Walter Raleigh, um nobre ambicioso, recebeu da rainha o direito de colonizar terras ao oeste do Atlântico, e com isso nasceu o plano de fundar uma colônia em território americano. O local escolhido? Uma ilha misteriosa, cercada por florestas, ao largo da atual Carolina do Norte. Roanoke parecia promissora, terra fértil, rios, madeira, posição estratégica. Era o início de um novo capítulo, ou assim pensavam. Em 1585, Sir Walter Raleigh organizou a primeira expedição com destino a Roanoke. Cerca de 100 homens, entre soldados, marinheiros e exploradores, embarcaram rumo ao desconhecido. A liderança foi entregue a Ralph Lane, um militar experiente, mas de temperamento difícil. Junto com ele, o grupo incluía figuras importantes como Thomas Harriot, um cientista e cartógrafo, e John White, um artista que registraria com detalhes as paisagens e os povos locais. Quando chegaram à ilha, encontraram um mundo completamente diferente. Florestas fechadas, insetos, calor sufocante e tribos nativas. Observando. No início, houve uma certa convivência pacífica com os algonquinos, especialmente os croatoans, que viviam nas redondezas. Mas a tensão não demorou a crescer. A fome logo se tornou um problema. Os colonos dependiam dos nativos para comida, e os nativos começaram a desconfiar da presença inglesa. Além disso, Lane era impaciente. Quando suspeitou que o chefe Wingna planejava um ataque, não hesitou. Lançou uma ofensiva brutal contra a vila indígena, matando o líder e destruindo relações diplomáticas já fragilizadas. Com os suprimentos acabando e os ataques aumentando, a colônia entrou em colapso. Foi então que, por coincidência, Sir Francis Drake apareceu na costa com sua frota, voltando de uma campanha contra os espanhóis no Caribe. E diante do caos, os colonos tomaram uma decisão: abandonar Roanoke. Eles embarcaram de volta à Inglaterra, deixando para trás apenas restos e um punhado de esperanças. Essa primeira tentativa fracassada foi um golpe duro nos planos de Raleigh, mas também uma lição. Se a Inglaterra quisesse plantar raízes no Novo Mundo, precisaria fazer diferente. 2 anos depois, em 1587, uma nova missão foi montada. Dessa vez, Raleigh escolheu uma abordagem mais civil. Em vez de apenas soldados e aventureiros, enviou homens, mulheres e crianças, cerca de 115 pessoas, para estabelecer uma colônia permanente. À frente da expedição estava John White, o mesmo artista da missão anterior. Agora, ele era o governador da nova colônia. O plano original era fundar a colônia na Baía de Chesapeake, uma área considerada mais promissora e segura. Mas, por motivos que até hoje geram debate, o capitão do navio os deixou novamente em Roanoke e se recusou a levá-los adiante. Estavam de volta à ilha, que já guardava o gosto amargo do fracasso. Apesar da desconfiança inicial, os colonos começaram a reconstruir. Casas foram erguidas,
Fortificações foram improvisadas e pequenas plantações começaram a surgir. Em agosto daquele mesmo ano, nasceu Virginia Dare, neta de John White, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. Seu nascimento foi celebrado como um sinal de esperança. Mas essa esperança era frágil. Logo ficou claro que os suprimentos trazidos não seriam suficientes. As reservas estavam baixas. As ferramentas quebravam. E o isolamento começava a pesar. As tensões com tribos locais, especialmente os Secotans, que não viam os ingleses com bons olhos, se intensificavam. White, pressionado pelos colonos, decidiu retornar à Inglaterra para buscar ajuda e mantimentos. Ele prometeu voltar o mais rápido possível. Prometeu trazer comida, armas, reforços. Prometeu que aquele seria apenas um breve intervalo. Mas o mundo tinha outros planos. White retornou apenas 3 anos depois. A Inglaterra estava em guerra com a Espanha. Navios foram desviados, bloqueios foram impostos e a espera foi longa. Quando ele finalmente conseguiu voltar, nada poderia prepará-lo para o que encontraria. Agosto de 1590. John White pisa novamente em Roanoke, mas a vila estava vazia. Casas desmontadas, fortificações desfeitas, nenhum sinal de vida, nenhum túmulo, nenhuma cruz, nenhum esqueleto. A única pista, a palavra Croatoan esculpida num poste da paliçada e em outra árvore apenas Cro. White sabia o que aquilo queria dizer. Croatoan era o nome de uma ilha próxima e também de uma tribo aliada. Mas antes que pudesse investigar, uma tempestade violenta forçou seu navio a recuar. Ele jamais retornaria, e com isso, nascia o mistério. Desde aquele dia em que John White encontrou Roanoke vazia, o mundo tenta responder a mesma pergunta: o que aconteceu com a colônia perdida? E ao longo dos séculos surgiram dezenas de teorias, algumas lógicas, outras quase lendárias. A hipótese mais aceita entre os historiadores modernos é a de que os colonos teriam se integrado à tribo Croatoan, na ilha vizinha, hoje conhecida como Hatteras Island. Essa teoria se baseia não só na palavra Croatoan, esculpida na madeira, mas também em relatos posteriores de exploradores que disseram ter visto índios com traços europeus, cabelos claros, olhos azuis, modos diferentes de vestir e até palavras em inglês misturadas à língua nativa. Escavações recentes em Hatteras revelaram artefatos ingleses, botões, ferramentas, moedas, mas nada conclusivo. Outra teoria sugere que os colonos, ao perceberem a ausência de ajuda, tentaram migrar por conta própria para o interior, em busca de aliados ou de locais mais seguros. Mapas antigos feitos por John White, redescobertos em 2012, mostram marcas ocultas sob camadas de papel, indicando a localização de um forte no interior, possivelmente sugerindo uma tentativa de expansão ou retirada planejada. Mas até hoje, nenhuma estrutura foi encontrada no local. Há ainda quem acredite que os colonos foram atacados e mortos por tribos hostis, como os Powhatan, que teriam visto a presença inglesa como ameaça. Mas o próprio chefe, Powhatan, anos depois, confessou ter exterminado um grupo de europeus, sem que jamais se tenha provado se eram mesmo os de Roanoke. E, como sempre, existem teorias mais ousadas. Alguns dizem que os colonos foram vítimas de doenças desconhecidas. Outros sugerem que morreram por fome e canibalismo e que os restos foram ocultados pela floresta. E há até quem fale de maldições, rituais nativos, piratas e até mesmo abduções alienígenas. Teorias que mais parecem roteiro de série, mas que mostram o quanto o mistério ainda fascina. No fim das contas, a verdade permanece enterrada entre raízes, areia e silêncio. E o mais intrigante é que, mesmo com a ciência moderna, escavações arqueológicas, drones e análises forenses,
Ninguém nunca encontrou os corpos, nem restos, nem certezas. Roanoke desapareceu da história, como uma chama que se apaga sem deixar fumaça. O que restou foram perguntas, e o nome de Virginia Dare, que virou símbolo da colônia perdida. Lendas dizem que ela sobreviveu, cresceu entre os nativos e virou uma espécie de espírito protetor da floresta. A ilha de Roanoke permanece lá, silenciosa. Caminhar por ela hoje é como pisar sobre um véu de neblina e memórias. A natureza tomou o que os homens deixaram, e o vento sussurra histórias que ninguém conseguiu provar. Roanoke não virou império, não virou cidade, mas virou lenda, virou símbolo do desconhecido, do que se perde e do que nunca é explicado. Enquanto outras colônias cresceram e prosperaram, como Jamestown ou Plymouth, Roanoke desapareceu. E mesmo com séculos de investigações, escavações e teorias, a colônia perdida permanece perdida, como um eco do passado congelado no tempo, como um enigma que desafia a história. E aí, o que você acha que aconteceu com a colônia de Roanoke? Escreve aqui nos comentários. Quero saber a sua teoria. Se essa história te envolveu, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas viagens por mistérios históricos como esse. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Clica nele e continua comigo nessa jornada por histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda ecoam como um sussurro. Nos vemos no próximo vídeo.